Fala, meu lindo, que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série É Tudo Sobre Jesus. Aliás, sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. Mas nós escolhemos essa série para que você tenha a melhor experiência da sua vida, para que você conheça Jesus talvez de uma forma que você nunca conheceu. E você pode ter certeza, Ele é real, Ele vive para sempre, e Ele é o nosso amigo. Eu quero que você fique nessa palavra que nós vamos gravar agora para você. O tema é Encontro com Deus. Fica até o final. Só vou pedir uma coisa logo no início, porque depois a gente não consegue falar mais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Outra coisa, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E agora, vamos para a mensagem que é o mais importante. Vambora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Ai, Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou se um dia você acordasse de manhã bem cedo e quando você abrisse o seu telefone tivesse uma notificação e fosse uma mensagem de nada mais, nada menos do que dele, do Senhor, e nessa mensagem tivesse escrita: venha para um encontro, que eu quero passar um tempo com você. Ou, para quem não gosta muito do telefone, imagina se debaixo de sua porta deslizasse uma carta, e que quando você abrisse tivesse as mesmas falas, só que escritas com uma letra linda: Oi, eu sou Deus, e eu queria muito que você viesse para o encontro. Já está tudo preparado, só vem. Eu vou te dizer, o que você falaria nesse encontro? Se você soubesse que o Criador dos céus e da terra te desse o privilégio de se encontrar com Ele, o que você falaria? E provavelmente dentro do seu coração, na sua mente, você vai confabular algumas falas, porque nós criamos uma expectativa sobre o que é o encontro. Mas se eu te falasse que esse encontro vem o convite todos os dias para nós, e que na verdade essa carta desliza todas as manhãs para nós, e que essa mensagem chega todos os dias para nós, mas é nós que não vemos o convite chegar, e é nós que ignoramos a possibilidade do encontro. Eu vou te dizer como que isso nasceu no meu coração, essa palavra. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, essa mensagem. Sexta-feira, dia 2 de julho. Mas, dia 1º de julho, ontem de manhã cedo, quando eu acordei na minha casa, eu acordei com uma sensação no meu coração que eu não conseguia explicar.
Eu sabia que eu tinha uma gravação para fazer, eu sabia que eu tinha mensagens para escrever, eu sabia que eu tinha que me relacionar com Deus um pouco mais profundamente naquele dia, porque eu precisava de respostas. Mas ontem foi diferente, foi estranho. Eu acordei no meu coração e no meu coração eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, sabe? Mas eu sentia de maneira ardente no meu coração a necessidade de pegar o meu carro, de sair da minha casa e ir para um lugar separado. E eu falei para minha esposa: amor, eu não vou voltar para casa, porque alguma coisa está me atraindo. Ouve essa palavra: algo está me atraindo para um lugar em secreto. Um encontro foi marcado e eu preciso ir. Eu não conseguia frear as emoções, eu tinha compromissos de manhã. Eu fui fazer um atendimento com uma dermato e ela dizia: você está ansioso? Eu digo: eu estou ansioso, porque eu tenho um encontro. Eu estou falando para você, eu resgato a sensação de ontem, sabe? O meu coração acelerado, eu suei e eu falei: eu vou para esse lugar. Eu subi para uma serra no lado da minha cidade, onde a gente tem um sítio que não tem casa, só tem árvore e mato. Coloquei o facão no carro, um par de luvas, um isqueiro, porque estava muito frio, e pensei: vou chegar lá e vou preparar o encontro. E eu fui, assim como planejei, cheguei lá e comecei a caçar pedaços de madeira para fazer uma pequena fogueira. Eu soltei uma caixinha de som no chão com louvor, e enquanto eu preparava a fogueira, eu chorava. Eu glorificava o Senhor, eu agradecia, eu gritava, eu estava sozinho, e sabe, eu tive liberdade de ser muito mais eu do que eu imaginava. Era só eu, só que não era só eu. Eu preparei a fogueira, coloquei uma toalha na beira de uma árvore, encostei as minhas costas, e quando eu olhei para minha roupa, eu estava todo sujo de lenha. Eu estava com um moletom cinza e estava sujo de alto a baixo, e eu pensei: eu preciso me arrumar para o encontro. Que ingênuo que eu fui, porque naquele momento eu descobri que eu já estava no encontro desde a hora que tinha chego. Que ingênuo que eu fui em pensar que precisava me limpar para chegar no encontro, sendo que o que me limpa é o encontro, sendo que o que me transforma é o encontro. Que ingenuidade da minha parte pensar que para chegar até Ele eu tinha que estar santo, sendo que o que me santifica é o encontro, que estar nele é o que me transforma. Sabe, o que eu estava esperando para esse dia? Será que era um convite? A pergunta é: o que você está esperando para um encontro? Um convite? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós resgatamos a memória bíblica, e nós vamos chegar em Gênesis, e aí você vê Deus fazendo o homem e descendo todos os dias na viração do dia para se encontrar com o homem. Desde o primeiro instante em que Deus nos fez, Deus ansiava pelo encontro, Deus desejava pelo encontro. Assim o fez até o homem pecar. E mesmo quando o homem pecou, ele não quebrou a sua rotina, ele
desceu na viração do dia, só que agora o homem estava escondido, Deus não. E aí você percebe que aquela aliança ela é quebrada, e você percebe que os encontros que Deus teve com o homem de maneira subsequente foram encontros muito diferentes. O juízo, correção, punições severas. Deus queria reajustar o homem para que o encontro fosse possível de novo. Deus se encontrava com alguns, mas não se encontrava com todos. Deus falava com alguns, mas não se revelava a todos. Se revelava a partir de um, mas nunca a todos. A face de Deus estava encoberta, e ninguém conseguia contemplá-lo mais, porque o pecado faz isso. Aí nós chegamos no Novo Testamento, e Deus encontra uma maneira de proporcionar o encontro novamente. E aí Ele envia o seu Filho, e Jesus desce. Aleluia. E a vinda de Jesus é uma descrição de uma das parábolas que eu mais amo. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, e achando, coloca sobre os ombros, leva para casa e promove uma festa? Sabe, isso é o Evangelho, é uma perseguição de Deus com o homem. Não é o homem achando Deus, é Deus encontrando o homem. Não é nós que fomos atrás, é Ele que nos achou, é Ele que veio atrás, é Ele que nos buscou. E escute, não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, é porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é amor, Ele é o Deus que proporciona os encontros. Jesus desceu, e a Bíblia diz que o encontro foi poderoso. Centenas de milhares de pessoas foram curadas, libertas. Cegos viram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Mas o homem, na sua infinita maldade, disse: é Ele que não queremos, soltem Barrabás. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi morto na cruz do Calvário. Mas a palavra dele, antes de tudo acabar, foi: eu vou preparar um lugar. Haverá um encontro mais. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque talvez você não percebe, mas algumas coisas da sua vida, para serem resolvidas, estão à distância de um encontro. Algumas dores, crises, angústias, para serem resolvidas, estão a uma distância de um encontro. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos, e em secreto o seu Pai te ouvirá, e publicamente te recompensará. Algumas coisas da nossa vida, em uma oração, é suficiente para encontrarmos a resposta que altera de maneira profunda toda a nossa história. Olha para a Bíblia. Um encontro
foi suficiente para milhões de pessoas que se encontraram, tocaram, viram, serem transformadas para sempre. Só que agora, esse encontro tem um pré-requisito. Esse encontro ele pode ser diário, ele pode ser a cada minuto, ele pode ser em todo tempo, mas ele tem que existir. Mas para que o encontro seja possível, eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso morrer a minha morte para poder viver a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas aonde isso que acontece? No encontro. Porque o pré-requisito não é para chegar no encontro, é de que maneira eu saio do encontro. Até porque não tem como encontrar-se com o Criador e sair da mesma forma que você chegou. Eu vou falar alguma das experiências que eu tive com o Senhor naquele lugar. Eu poderia te dizer alguns dos momentos que eu tive, mas eu seria indelicado, porque foi o meu encontro. É o meu encontro. Como é que foi, David? Foi lindo, dá mais detalhe. Não, foi o meu encontro. Ele tratou coisas em mim, foi as minhas feridas, foi o meu medo, foi as minhas angústias. Ele foi comigo, mas eu estava no encontro. Ele marcou e eu apareci. O encontro foi marcado para você. Apareça no encontro. Sabe, quando acabar esse vídeo, vá para o encontro. Se lance aos pés do Eterno. Compareça ao encontro. O caminho está, sabe, preparado para você. E eu termino dizendo para você que quando terminar esse vídeo, eu sei que talvez, se você entendeu o que ouviu, a decisão será linda. E eu oro para que isso aconteça. Mas olha, nós tivemos alguns encontros depois que ele foi embora. Sério? Sim. Porque ele jamais deixaria a gente sozinho. Ele mesmo disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vos enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. E Atos capítulo 2 diz que o encontro foi extraordinário. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. E todo encontro tem fruto. Após o encontro, ninguém estava entendendo nada, e Pedro saiu para fora, e mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Mas tem mais uma promessa de um último encontro. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. E nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. E dessa vez estaremos para sempre com Jesus.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando preparados estamos, quando em Jesus nós estamos, há um desejo que se sobrepõe a um encontro, a eternidade. O encontro começa e acaba, a eternidade começa. Eu não sei se você aqui sente o mesmo que eu estou sentindo. Começa e acaba. Um dia começa e não tem como acabar. Eternidade, alegre, feliz, ruas de ouro. Lembra? Nem olhos viram, ouvidos ouviram. É porque o que vivemos agora nada mais é do que uma preparação para o nosso encontro triunfal com Ele. Não dá para crer nele sem crer no final de toda a história, que na verdade é o nosso começo. Porque as breves atribulações que passamos agora são breves, tudo passará e um dia será para sempre. Eu quero que você resgate na sua memória uma saudade de talvez algo que se perdeu na sua rotina. Encontro. Eu acordo, mas antes de abrir os olhos para ver qualquer coisa que não presta, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer notícia que vai me colocar para baixo, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer vídeo, eu tenho um encontro. Antes de qualquer ligação, eu tenho um encontro. Fecha a porta, dobra os teus joelhos. Jesus, tu és o dono dos meus dias. Jesus, dirige a minha história. Tu conheces tudo. Teu olhar vai além do meu. E aí, comece a viver a partir de um encontro que está disponível para você todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Engraçado, porque agora nós estamos 8h17 da noite gravando. Talvez você esteja 7h23 da manhã, 9h30, meia-noite, 4 horas da manhã. Dá tempo para o encontro ainda. Vamos orar. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu a chance de nos encontrarmos contigo, de nessa breve passagem sentir a tua presença, de nessa breve passagem ser respondido por ti. Pai, que a saudade que gerou no coração dos teus filhos seja aplacada por um encontro glorioso nos próximos minutos. Que quem não chora muito tempo na tua presença, as lágrimas escorram. Que quem faz muito tempo que não chora, que não glorifica, que não fala em línguas, que não se entrega sem ver a hora acabar, viva isso, porque tu és o Deus dos encontros e o Senhor nos encontrou primeiro para que pudéssemos te encontrar a qualquer hora. Em nome de Jesus, amém.
onde você estava escondido, gente. Nós estamos em Florianópolis. Meu Deus! Essa é a primeira mensagem da série Novo Tempo. Meu Deus do céu, meu coração está saltando de alegria. E se você acabou de chegar aqui, saiba, tem uma palavra de Deus que vai entrar dentro do teu coração e que vai mudar tantas coisas que você não vai nem se reconhecer daqui a pouco. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha. Curtir é rapidão, você apertou já, curtiu, que coisa. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais pessoas são alcançadas por essa palavra. Comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda onde você sabe que alguém precisa dessa palavra. Aliás, que com essa mensagem Jesus coloque no seu coração nomes para você enviar para as pessoas certas. E eu queria muito dizer para você que eu queria pedir para que você se inscrevesse, porque a gente quer chegar em 10 milhões. Mas é porque não precisa mais. Você pode glorificar o nome dele, você pode aplaudir ao nome dele. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Jesus. Na caixa do YouTube que veio, tinha uma folha escrita: parabéns, porque as suas histórias criativas alcançaram mais de 10 milhões de pessoas. E eu queria mandar uma resposta para o YouTube. Nunca foi sobre as minhas histórias, nunca foi sobre quem eu sou, sempre foi sobre Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia! E a boa notícia é que agora alguém vai para Israel com a gente. É você que vai para Israel? Na descrição desse vídeo tem como você faz para participar. E eu vou levar um inscrito para gravar uma série em Israel junto no mês de maio de 2025. Quem vai? Serão 727 aviões alugados. Mas em nome de Jesus você vai. Amém. Comenta no vídeo aqui, fala que é você que vai, só por fé. Mas agora a gente vai para prioridade. E a prioridade é o que talvez atraiu você para essa mensagem: lixos emocionais. Uma das palavras mais difíceis de se pregar, porque você só pode ser portador de uma mensagem aonde você já foi curado por ela. Ninguém consegue ser uma ferramenta de cura em algumas áreas específicas na vida dos outros, se naquela área da sua vida ainda tem sangue correndo. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu quero que você caminhe comigo em Gênesis, capítulo de número 27, verso de número 18. Diz o seguinte: e ele foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem é? És tu, meu filho? E Jacó disse para Isaque: sou eu. Eu fiz de acordo com o que você me ordenou. Bom, eu vou ser bem direto com você. Essa é uma história mentirosa. É uma história
de um homem que está enganando o seu pai, chamado Isaac. Você vai ver que o nome de Isaac, de Jacó, é citado várias vezes na Bíblia. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que como a Bíblia é perfeita e ela não erra, ela é clara em apresentar todas as partes da história, inclusive aquelas que são difíceis. E a história que nós lemos é a história de Jacó, que vai ser um dia chamado de Israel. Só que agora, como Jacó, ele é um enganador e ele está enganando o seu pai. A história é essa: Isaac está velho, está cansado, sua vista está prejudicada, e ele tem 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. E no final da sua vida, ele deseja abençoar o filho mais velho, a bênção da primogenitura, e o nome dele era Esaú. Porém, quando a mulher de Isaac, Rebeca, porque tinha uma preferência por Jacó, ouve isso, corre para Jacó e diz: Jacó, seguinte, o seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. E aí Jacó diz: mas então o que eu vou fazer? Ela disse: eu tenho uma ideia. Ele pediu para que busque uma caça no campo, prepare e ele vai abençoar. E aí Jacó diz: pois é, mas ele tem os braços peludos. E começa a dar as características de Esaú. E Rebeca diz: a gente vai dar um jeito. Então esse homem se passa pelo irmão, se apresenta na presença do pai e diz: sou eu, Esaú. Mas ele não era Esaú, ele era Jacó. Esse homem é um mentiroso, é um enganador. Então ele engana o pai dele, e a bênção da primogenitura vem sobre ele. A primeira coisa que nós sentimos, é óbvio, é uma agonia de uma mentira, quando principalmente se trata de um homem de Deus, que é Isaac. Só que aí tem um negócio. Quando você lê a Bíblia e você começa em Abraão, você vê que Abraão tinha o mesmo problema. Abraão é o avô de Jacó, mas também foi mentiroso. E aí você olha para o filho de Abraão, Isaac. Isaac tinha o mesmo problema, ele era um mentiroso. E aí quando chega em Jacó, Jacó também é um mentiroso. Isso é o resumo da vida de muita gente. Nós basicamente somos aquilo que foram antes de nós chegarmos. Que não existe nada de novo debaixo do céu. Aonde houve fracasso, o fracasso é sequente, é subsequente. Aonde houve dores, as dores são subsequentes. Então a avó, o pai e o filho, todos seguem a mesma linha, a mesma história. E isso é a dor do nosso tempo. É como se estivéssemos presos em semeaduras que não fomos nós que semeamos. É como se nós tivéssemos que colher de um jardim aonde nós não plantamos, aonde nós não regamos, aonde nós nem sabíamos o que havia sido plantado. E é nesse momento que se levanta uma expectativa. Isso é maldição hereditária. O que se quebra quando vamos para o Novo Testamento, porque em Jesus a Bíblia diz que a carta de dívida foi rasgada de alto a baixo, e não existe nada mais que possa nos condenar. Não existe. A história dos seus pais não tem poder para condenar a sua. A história dos seus avós não tem poder para condenar a sua vida. Meu Deus, eu preciso de 30 irmãos crentes, cheios do Espírito Santo, para receber essa palavra. A história de quem veio antes não tem o poder de condenar a sua história. Mas a pergunta é: por que então que somente reproduzimos? Aonde está o problema de tudo isso, sabe? E aí, meu lindo, bom, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para Abraão, Abraão é o pai da fé. Ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Isaac, ele é um homem de Deus. Quando olhamos para Jacó, ele é um homem de Deus. Veja, eu me incomodo com esse fato, sabe? De que Abraão, que mentiu para salvar a sua própria pele, que falou que Sara era sua irmã para que não morresse, esse homem é um homem de Deus. Que Isaac, que também para salvar a sua própria pele, falou que a sua esposa era sua irmã. A mesma mentira, a mesma história, o mesmo sistema de egoísmo, sabe, de autoproteção, onde só você é protegido e todo mundo fica descoberto. Meu Deus, esse homem é um homem de Deus. E aí eu olho para Jacó, e Jacó está reproduzindo. Só que veja, a consequência não é só de quem reproduziu, é de quem semeou. Porque nesse último caso, o alvo da mentira é alguém que mentiu primeiro.
O caminho que ele se ensinou voltou contra ele. Então agora é como se fosse uma via dupla. Jacó mentiu, mas Isaac não tem como reclamar, porque fez igual. É como se nós não tivéssemos autoridade para ensinar quem vem depois, se nossas condutas são totalmente contrárias aos nossos ensinamentos. E aí nós olhamos para a palavra e a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele crescerá e não desviará dele. A diferença crucial desse texto é a palavra no. Ensina no caminho, não é ensina o caminho. Não é o que você aponta, é o que você faz. E o que você faz é muito mais poderoso do que aquilo que você aponta. Eu vou evoluir na mensagem, vamos correr. Porque o problema do nosso tempo é justamente coisas que foram semeadas dentro de nós e nós nem sabemos que elas estão aqui. Mentiras que foram nos contadas e que a gente nem sabe que elas estão aqui. Nós reagimos de acordo com essas mentiras, mas não sabemos por que fazemos do jeito que fazemos. Olha, se você observar de maneira rápida a sua volta, você vai descobrir que está cheio de gente destruída por dentro. Nós só não sabemos de fato porque nós não entramos a fundo na conversa. A maioria de nós diz: oi, tudo bem, como vai? Mas ninguém espera a resposta para saber como vai. É um problema nosso, é um problema do nosso tempo. Tudo agora é vezes 2, o áudio é vezes 2, os vídeos precisam ser curtos, as coisas precisam ser rápidas, mas as nossas vidas são muito mais complicadas para poder interpretar em 2x. Nós precisamos desse tempo. E o único que tem tempo para nós, na maioria das vezes, é o Senhor, que não coloca você no 2x para saber o que você precisa. Ele para e Ele ouve você, Ele se importa com você, Ele sabe aquilo que a gente sente. O problema é que às vezes nem sabemos que precisamos orar. Quantos de nós estamos vivendo vidas destruídas que não sabemos por que chegamos nesse lugar? Quantos de nós somos cruéis porque não sabemos como fomos parar nesse lugar? Nós não conseguimos fazer a linha do tempo. A gente está perdido na nossa própria história. Porque eu sou o que sou, porque faço o que faço, porque cheguei nesse lugar, o que foi que aconteceu? E aí a gente começa a tentar voltar e a gente não se acha no caminho, porque nós não temos o poder para fazer isso sozinho. E eu vou te dizer, lindo, o melhor psicólogo do mundo também não consegue. Porque tem coisas na nossa história que estão tão escondidas que nem a gente consegue mais achar. Eu sei que é complicado no começo, mas eu vou te contar a minha versão dos fatos. Todos nós aqui temos passado. Todos nós aqui temos histórias, todos nós. E todos nós temos histórias que não queremos que sejam as nossas histórias. Todos nós temos dores que nós não queremos que sejam as nossas dores. Mas quando a gente menos percebe, a gente está vivendo exatamente no mesmo lugar, falando exatamente da mesma forma. E aqui eu me lembro de algo rápido e eu preciso só mostrar para você que você não é o acaso, você não é o incomum, você não é a exceção. Não, nós somos seres humanos e todo mundo é igual. Eu conheci a minha esposa, minha primeira namorada, casei com ela, tive encontro com Jesus antes de tudo isso. Fizemos muitos propósitos com o Senhor. O Jesus curou a nossa família. O Senhor nos deu a oportunidade de viver uma nova história. Só que eu havia dentro do meu coração um background que a Paula não sabia, que não era notícia para ninguém, que ninguém contava e que para mim nem fazia mais tanto sentido lembrar. Nasceu meu primeiro filho, João, e ele foi a minha maior alegria da minha vida, porque ele era o símbolo do favor de Deus sobre a minha casa. Ele era o símbolo que Deus havia feito algo de verdade dentro de mim. O dia que João nasceu, a minha vida começou. Eu sei que é difícil de talvez explicar, mas olha, o dia que o meu filho nasceu, eu me lembro que nas semanas que antecediam, eu dizia para minha esposa: eu estou sentindo o cheiro de uma coisa nova, eu estou sentindo o cheiro de algo novo, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Final de 2017 foi onde eu senti essas coisas. 14 de dezembro de 2017, meu filho nasceu. Fevereiro de 2018, eu estava gravando a primeira série para o YouTube.
3 glória a Deus, irmão. Eu vou dizer, eu tava gravando a primeira série pro YouTube e esse foi o banco que eu usei para gravar a primeira série. Esse aqui. E sabe por que eu trouxe ele? Porque o Espírito Santo falou comigo durante alguns meses agora, dos últimos 2 meses. Ele dizia: eu estou com saudade do menino que começou. Eu estou com saudade daquele garoto. Eu estou com saudade dele. Então eu falei para o Senhor: então esse garoto está voltando. E eu estou voltando para esse lugar onde tinham 30 pessoas sentadas no chão. Não tinha 10 milhões numa placa, mas tinha alguém cheio do Espírito Santo, salvo, transformado pelo poder do Evangelho. E isso é o amor de Jesus que nos constrange. Mas deixa eu continuar. 2018, então, a nossa vida mudou. Meu filho começou a viajar com a gente. Quantas vezes eu me lembro de acordar de madrugada com a minha esposa para pegar aviões, ela dando mamar, respondendo mensagens no WhatsApp, e a gente vivendo o melhor de Deus. Só que, bom, eu não percebia o que eu estava semeando no meu filho. Teve um dia que meu filho acordou de uma maneira diferente e ele provocou demais a minha ira. E naquele dia o meu filho descobriu que existia algo dentro de mim que não estava curado. Eu me irei, eu me transformei e eu virei o homem que me educou. E meu filho não merecia aquele homem. Eu tirei meu filho do chão com muita ira. Comecei a subir as escadas da minha casa e minha esposa me fez só uma pergunta: o que está acontecendo contigo? E o Espírito Santo falou no meu coração: você vai fazer igual? Naquele dia eu descobri que tinha um tapete na minha alma que estava cheio de sujeira escondido debaixo, e que eu não havia passado por lá. Eu tinha passado batido naquele lugar, eu não tinha visto que tinha sujeira lá. E o meu filho, que é inocente, que não sabia de absolutamente nada, estava experimentando de uma ira desmedida, porque o pai dele estava só reproduzindo, não estava criando algo diferente. Eu me lembro que naquele dia foi o maior tratamento de choque que Deus fez comigo. Eu subi e quando aquela voz falou, meu corpo amoleceu inteiro. Eu tive que cuidar para o João não cair do meu colo, mas quando eu cheguei com ele na cama, eu olhei para o meu filho e ele soluçava e tremia, porque nunca tinha visto aquela versão do pai. Eu disse para ele: filho, me perdoa, rápido, me perdoa. E eu perguntei para ele: o que você acha? Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, filho. E meu filho aliviou o corpinho dele, eu abracei ele. Naquele dia, uma parte da minha vida começou a ser curada. Eu vou deixar mais claro: você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, mas às vezes existem tapetes que lá de baixo tem sujeiras que você ainda não curou, tem lixos que você carrega dentro de você e que afeta quem veio depois. Sabe qual é o problema? É porque nós que fomos feridos temos uma grande dificuldade de amar como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou clarear isso para você. A maior missão de alguém que foi achado por Jesus é amar como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou melhorar. Meu lindo, você não é culpado de todo o mal que você recebeu. A culpa não é sua se te trataram mal. A culpa não é sua se abusaram de você, rejeitaram você, abandonaram você. Mas a culpa será sua de que se alguém veio antes ou depois de você, e essa pessoa pagar o preço que ela não precisa porque você não aceitou ser curado. Quando carregamos esses lixos dentro de nós, nós sentenciamos a próxima geração a viver o mesmo resultado que a gente está vivendo. Eu não sei você, mas o meu desespero é dizer: Deus, mostra onde estão os lixos escondidos dentro de mim. Eu não quero passar isso para diante. Eu não quero que isso seja os crivos das minhas escolhas. Eu não quero que isso afete os meus filhos. Eu não quero que isso afete a minha história. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não o resultado daquilo que me feriu. Eu quero viver a cura que o Senhor tem para minha história, e que essa cura alcance aqueles que chegaram depois de mim. Meu Deus, isso é a coisa mais poderosa da nossa vida. O problema é, nós não sabemos aonde estão as sujeiras. Nós precisamos de algo maior
Nós precisamos de algo maior. Eu vou dizer para você o que você precisa. Nós precisamos, eu também preciso, do Espírito Santo dentro de nós. 10 aleluia. Eu estou com saudade daquela igreja do primeiro momento. Eu vou melhorar, vou dizer de novo. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia diz que essa é a função dele. É ele que nos convence, é ele que nos convence, é ele que nos mostra, é ele que nos faz achar esses lugares. Porque veja, quando nós entendemos isso, os nossos filhos não precisam pagar pelos erros de quem veio antes. Ah, lindo se você entender essa palavra. Se você deixar que o Espírito Santo entre em você, e se você for intencional, você não está curando só você, você está curando os teus filhos, os filhos dos teus filhos e as gerações que vêm depois. Alguém precisava dizer para Abraão, Abraão, mente não, Abraão, mente não, Abraão. Isaac está vendo, Isaac vai saber dessa história e talvez ache que é normal. Ei, lindo, não faça dessa mesma maneira com o teu filho, porque o teu neto vai sofrer da mesma maneira. Você não precisa agir dessa forma, você não precisa reproduzir, você não precisa jogar o lixo em quem é, sabe, não precisa. O problema nosso é que quem anda com lixo tem cheiro. Eu sei que é ruim de glorificar a Deus por isso, mas quem anda com a presença do Espírito Santo tem cheiro da presença do Espírito Santo. Mas quem anda com lixo tem cheiro de lixo. Meu Deus, quantas amarguras que a gente vê. Minha esposa postou algo essa semana e ela estava dizendo que ela fez faculdade, ela estudou e ela é dólar. Minha esposa é dólar. E eu sempre sonhei que ela fosse a mãe dos meus filhos, e eu sei que para isso é necessário ter condição. Ninguém falou que não é sobre isso. Mas para uma mulher, ainda mais na geração onde o empoderamento feminino é uma verdade eminente, para uma mulher dizer que é dólar parece que é uma vergonha às vezes. Por que você não trabalha? Por que você não produz? É isso que alguém diz, é a cobrança de alguém. Mas a minha esposa estava dizendo: olha, eu aprendi no Senhor que há valor naquilo que eu faço. Há valor em cuidar dos meus filhos, há valor de educá-los na presença do Senhor. E aí minha esposa começou a comentar comigo: amor, estou recebendo tanto testemunho, tanta coisa linda. E uma pessoa comentou: tome cuidado com a maneira que você fala. Eu fiquei com vergonha vendo você falar, porque não é vergonha nenhuma ser chamado de dólar. Quem dera eu fosse dólar. Ela dizendo. Minha esposa não estava falando nada disso. Ela estava falando que o Senhor havia curado ela. Ela não estava falando que está errado quem trabalha. Não, ela só estava dizendo. E aí essa mulher começou a dizer: porque você tem ajuda, é fácil para você, porque você tem condição. E aí minha esposa ficou triste com aquilo. Eu falei para ela: não, amor, isso é cheiro do que ela carrega, é cheiro do que ela tem. Isso é resultado de traumas. Era um sonho dela mesmo. E porque ela não conseguiu, ela acha errado que alguém consiga. Ela acha errado você falar que Deus te deu esse privilégio, mas que você demorou para entender. É porque quem tem dores vê o mundo com dores. Eu vou ser mais claro com você: quem só fala de dinheiro ama muito, tem pouco. Então essa pessoa acha errado que os outros prosperem. Por quê? Porque existe uma dor, um lixo de miséria dentro dele que foi semeado lá atrás. É fácil de ler as pessoas. Aquilo que a gente repudia normalmente é o que nos causa aqui dentro problema. Eu queria ser mais específico, mas talvez eu seria ofensivo. Mas muitos de nós não somos livres porque estamos cheios de lixo aqui dentro. E eu vou te dizer uma coisa que me assustou profundamente. A maioria das pessoas que foram abusadas, rejeitadas, foram alvo de violência, se sentem culpadas. Você sabia disso? Se você conversar com uma pessoa que teve uma infância ruim, de muita violência, de muito problema, ela vai dizer: eu tenho culpa disso. Ela não sabe nem dizer porquê, mas ela se sente culpada.
ela não consegue colocar para fora, ela se esconde, ela prefere esconder aqui dentro do que botar para fora para tentar ser curado, sabe? Ela só esconde. E isso vai deixando um cheiro, um resíduo aqui dentro. E que quando a pessoa percebe, aquilo começou a sair para fora através das nossas decisões, através das nossas atitudes. E quando a gente percebe, a nossa vida já está um caos absurdo. Eu preciso te dizer, meu lindo, que nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. 10, aleluia, eu vou dizer de novo. Nós precisamos tirar os pesos do nosso coração. Tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos deixou sujo, tudo aquilo que veio para nos envergonhar, todas as palavras que vieram para nos destruir, nós precisamos tirar para fora do nosso coração. Joga para fora. E se talvez você se sente culpado e acha que é culpado você por ter recebido tal palavra, eu quero dizer, meu lindo, você precisa perdoar. E não é perdoar só quem te feriu, é perdoar você. O caminho do perdão, ele é duplo. Se você perdoa o outro e não se perdoa, você é escravo da dor na mesma intensidade. Se você só se perdoa e não perdoa o outro, você é escravo do outro. Agora, quando você se perdoa, quando você perdoa o outro, você é livre no Senhor Jesus. E nada pode parar você mais. Então, o nosso tempo é tempo de faxina. Porque você é o que é, porque você faz o que você faz, porque você está onde você está na vida. Para pensar que às vezes a sua vida não foi para frente há tanto tempo, porque às vezes tem coisas dentro de você que foram semeadas e que você acreditou profundamente e que hoje paralisam você. Nós temos uma equipe de trabalho. E dentro da nossa equipe, uma pessoa que nós amamos da nossa equipe, ele sempre tem uma resposta pronta. E nós estamos ajudando ele, mas ele sempre diz a mesma coisa: é muito difícil, não pode, não consigo, não dá. Não pode, não consigo, não dá. Não pode, não consigo, não dá. Resultado, durante muito tempo, não pode, não conseguiu, não deu. Não deu, não conseguiu, entende? Por quê? Tá lá dentro ainda. Aí o Espírito Santo vem e diz: ei, lindo, você consegue, você pode, vai dar certo. Não, eu vou melhorar, vamos de novo. Aquilo que foi semeado dentro de nós, o lixo que foi colocado aqui dentro, diz: você não pode, você não merece, você não vai conseguir, você é fraco demais, você é pequeno, você não merece. E aí o Espírito Santo entra dentro de você e diz: tira isso, tira para fora. Você pode, você consegue, você merece, eu estou junto com você, vai dar certo. Sabe, aquilo que te limitava não tem mais o poder de te paralisar. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de você, aquilo que era mentira, ele tira de dentro de você e coloca verdades que te colocam na fenda da rocha. E aquilo que veio para te parar não tem mais poder sobre você. O negócio é: tire os lixos de dentro de você. Não deixe isso filtrar as tuas escolhas. Sabe, dê um contra um alt del. Volta do começo. Sabe qual que é o mais maravilhoso? Quando a gente tira o lixo de dentro, a gente precisa colocar em algum lugar. Não é, ninguém. Vamos lá. Quando você tira o lixo, você precisa colocar em algum lugar. Coloca onde? Parabéns, vocês erraram todos. É isso que a gente tem dificuldade. Porque tem lixo que a gente tem apego, já viu? Tem lixo que a gente faz questão de não jogar fora. E tem gente que joga fora e volta no mesmo lixo para ver se está lá ainda. Ai, meu Deus, que vontade de falar mais coisa. Ai, meu Deus, tem lixo da nossa vida que a gente tira e volta no final do dia para buscar. Tem lixo que a gente termina. Oh, meu Deus, peraí, eu falei a palavra errada. Tem decisões que a gente diz que não vai mais fazer e no final do dia a gente volta a fazer igual. Sabe por quê? Porque a gente coloca na visão do nosso alcance. Lixo a gente coloca onde a gente nunca mais vai ver.
quando nós depositamos aos pés da cruz tudo aquilo que nos paralisou, quando nós colocamos na presença de Jesus tudo aquilo que tinha um poder para nos parar, quando nós depositamos nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que Ele lança fora para sempre. Lixo não é para ser reciclado, não esse é para ser jogado fora. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, nós tiramos aquilo de dentro de nós, e quando colocamos na mão dele, sai o cheiro, sai as consequências, sai tudo. E aí, lindo, a gente vai ter que fazer só um pequeno olhar para ver se não tem fragmento de lixo em quem acabou de chegar na nossa vida e que talvez possa ter partido de dentro de nós. Nosso esforço é limpar o nosso coração rápido, para que a gente seja uma geração leve, que caminhe sem peso, que caminhe de maneira cheia do Espírito Santo. Quando você olha à sua volta, rapidamente você vê quem está sobrecarregado e quem está aliviado. Eu não sei você, mas eu quero ser parte daqueles que caminham aliviados. Ai, que sensação boa. Eu não quero carregar culpa dentro de mim, eu não quero ter peso dentro de mim, eu não quero ter cheiro de lixo, não, eu quero ser livre, eu quero caminhar na presença dEle. Coloca onde o lixo? Coloca na presença dEle e diz: Jesus, não quero aqui dentro. Pega, incinera, coloca fora, faz o que o Senhor quiser, leva para longe de mim. Então a Bíblia diz que isso é produzido descanso, refrigério da nossa alma. E aí, aí nós tiramos a sentença de quem vai vir depois. É mais ou menos isso. Tudo o que você permite que Deus cure dentro de você, tudo que Deus permite, eu vou refazer, todo lixo que você tira para fora de você, toda a cura que você permite que Deus realize dentro de você, tudo aquilo que você permite que Deus faça na sua geração, todas as dores que você viveu, todas as lágrimas que rolaram do seu rosto, todas as tristezas que você passou, os teus filhos não vão passar. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, é voar agora. Os teus filhos não vão chorar pelas mesmas dores que você chorou, não vão ter as lágrimas que você teve, não vão viver ofendido como você viveu. Todas as áreas que você for livre, os teus filhos nascerão livres, e a geração que vem depois será livre de maneira completa. Aleluia! Ei, lindo! Acorda logo, quanto antes você limpa o seu coração e emoções ruins são jogadas para fora, mais leve, mais rápido você vai caminhar e vai correr. Tem uma pequena curiosidade: aviões têm uma pista de decolagem, e quando estão muito pesados precisam de muito tempo para decolar. Mas um avião leve, com combustível na medida certa, decola em pista curta, pousa em pista curta. Nada pode pará-lo, pistas não podem detê-lo. Por quê? Porque ele está na hora certa, na medida certa, na dosagem correta. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Deus quer fazer você voar alto, Deus quer fazer você ir longe, Deus quer fazer você ter uma vida plena na presença do Espírito Santo. Mas antes de te levar para esse lugar, Ele vai tirar de dentro de você tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que tenta governar as tuas decisões e te colocar para longe dEle. Ele vai arrancar de dentro de você, vai jogar para fora, e aquilo que está pesado vai ficar leve, e aquilo que demoraria para voar, vai voar tão alto que ninguém vai conseguir achar você. E aí a gente ora agora, porque eu já me empolguei e falei demais. Daí o que eu faço quando terminar? Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Diga: Jesus, tá sujo, eu acho. Eu não sei aonde está o problema, mas algum problema deve ter. Eu quero que a minha vida avance, Jesus. Eu não quero que as gerações que venham depois sejam um reflexo daquilo que me feriu. Jesus, eu quero ser livre de verdade. Amado Jesus, por favor, Pai, mostra para nós aonde estão os agentes paralisadores da nossa história, aonde estão os nossos traumas, aonde estão aquilo que governa o nosso coração, e leva para fora da nossa história, Jesus. Senhor, nós não queremos
reproduzir o sofrimento dos nossos filhos, dos nossos amigos, na nossa geração. Nós queremos ser curados de maneira plena e completa. Não haverá peso dentro de nós, não haverá governo do mal na nossa história, Jesus. Os nossos traumas não vão tomar decisões no nosso lugar, as nossas dores não vão tomar decisões no nosso lugar, porque nós seremos livres, livres através da tua palavra. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E vamos para o vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto. Porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária, mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai te fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo.
O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo, eles não viram a nuvem de fumaça, eles não viram a água da rocha, eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco o teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu. E você já tem filhos.
Dá uma olhadinha, olha que coisa linda, há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer ao Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama no dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto. Porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária, mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai te fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão
que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto branco lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo, eles não viram a nuvem de fumaça, eles não viram a água da rocha, eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos?
Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu. E você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda. Há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer o Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Sabe, às vezes eu penso que Deus queria dizer para nós assim: pelo amor de mim mesmo, para de me irritar. Reclama de tudo. Reclama do dia que dá sol porque esquenta demais. Reclama da chuva porque molha demais. Reclama de tudo, de todos. Se afaste da parede. O dia que chove para você, o agricultor se alegra no campo. O dia que dá sol para você, o vendedor de picolé na praia morre de alegria. Aquilo que te incomoda pode ser a bênção da vida de alguém. Começa a olhar a vida como um todo para que você seja grato todos os dias. Tem mais um motivo para agradecer do que para reclamar, meu lindo. Se você tem olhos para olhar e reclamar do que você está vendo, agradece que tem gente que nunca viu nada na vida porque nasceu cego. Está reclamando da música que passava alto no lado. Agradece a Deus. Tem gente que nunca ouviu um som de um passarinho na árvore. E o som do carro vai passar e você vai escolher o que você vai ouvir. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo agora que foi muito sensacional. Os reclamão sempre acabam passando vergonha ou mostrando o sentimento que na verdade escondiam na reclamação. Eu vi um vídeo agora que eu achei sensacional. O rapaz está no telefone ligando para a polícia dizendo assim: olha, tá tendo uma aglomeração aqui no lado de casa, um churrasco. Achei demais. E estão aqui, todo mundo sem máscara, mas não aparece ninguém, só o cara no telefone. A policial falando: todo mundo sem máscara, confusão, muita gente, música alta, e o pau tá comendo, tem que vir aqui. Aí ele bota a cara para fora, o vizinho que tá fazendo churrasco fala assim: ei, vem comer. Ele fala assim: olha, acabou a aglomeração aqui. Não precisa vir mais não. Para de reclamar e começa a agradecer a Deus aquilo que você tem. Olha o mundo com um olhar aberto. Se afasta da parede, pelo amor de Deus. Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem fôlego no pulmão, Jesus. A gente está respirando. Tem uma esperança. Jesus, obrigado. Obrigado até pelo dia que a gente se irrita. Obrigado porque se tem irritação, teve dia. Se teve dia, tem um motivo para agradecer. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai, pelo sol que queima, por tudo, por tudo. Obrigado pelo carrinho velho que dá problema. Eu sei que um dia vai melhorar, Jesus, mas enquanto eu tenho o que tenho, eu tenho motivo para agradecer porque já tenho alguma coisa. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.